Boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Muitos animados aí do acampamento, com saudade do acampamento. Quando a gente ouve essas canções, a gente sente saudade daquele momento incrível, né, que a gente viveu juntos. E o acampamento foi realmente incrível, né? Quem acaba não indo, fica com aquela sensação, olhando os vídeos ou olhando as coisas que foram postadas, poxa, como eu gostaria de estar lá. E realmente foi sensacional. A presença de Deus foi visível, Deus falou muito aos nossos corações e de diversas formas. E a gente sempre fica naquela do TBT, né? Todo mundo fica postando TBT. E aí eu queria fazer um TBT do acampamento. Para quem não foi, saber um pouco do que aconteceu. E para quem foi, relembrar e dar um pouco de risada. A gente olha para aquela experiência e fala assim, nossa, uau. Quanta coisa bacana aconteceu lá. E uma das coisas bacanas que aconteceram lá foi o tempo de comunhão. Aquela vida em comunidade. Comunidade no banheiro. Tinha gente que acordava cedo para correr para o banheiro, para poder não dividir o banheiro com ninguém. Aquela comunidade no quarto, aquela harmonia no quarto, aquele cheiro no quarto, né? Uma coisa cheirosa. A gente tinha muita harmonia e muita união, até no refeitório, né? O refeitório foi uma bagunça, o refeitório foi muito engraçado. A gente teve momentos de comunhão no culto, a gente teve momentos de comunhão na zoeira, das meninas contra os meninos e o revide dos meninos para com as meninas. E a gente só ficou na expectativa, olhando e dando risada de tudo que estava acontecendo. Outra coisa que foi um tempo de comunhão impressionante foi o seu tempo de comunhão com Deus, na sua devocional individual. E também nos PGs, nos momentos que nós tivemos lá. Isso tudo foi tempo de comunhão. Outra coisa que foi muito impressionante no acampamento foi o louvor. Cada momento mágico. As canções cantadas, a forma como a gente adorava, a forma como a gente se entregava, eram momentos incríveis, realmente muito mágicos. Outra coisa que aconteceu muito era a diversão. Aquele acampamento tinha diversão. A gente podia curtir muito. Com certeza você estava no meio daquela guerra de lama. Muitos estavam lá. Muitos também estavam na tirolesa e se atirando da tirolesa. Sabe, com certeza você saiu do acampamento com uma certa marca da Batalha Neon, de uma bola que você foi atingido. O Gabriel que o diga, tomou uma na cara, bem servida. Sabe, então a gente tem muitas marcas. A cachoeira, por exemplo, o que tem de foto de gente na cachoeira no Instagram é impressionante. Todo mundo postando foto naquela cachoeira, uma cachoeira muito bonita. Outra coisa que muitas pessoas saíram do acampamento aprendendo e relembrando é organizar o quarto. Ter um quarto organizado, porque não queria tomar do suquinho. Então todo mundo aprendeu a arrumar a cama, todo mundo aprendeu a limpar o banheiro, todo mundo aprendeu ali, a deixar sua mala organizada, seu sapato organizado. Outra coisa que a gente faz muito no acampamento é comer. A comida era muito boa, muito boa. A Dani que o diga. Comeu bem a Dani. Sabe, então, no acampamento a gente se diverte. Eu mesmo ganhei alguns quilinhos. Eu ia assaltar a cozinha no meio da madrugada, tá, gente? Eu sempre fui lá e dei uma assaltadinha na cozinha lá para comer um pouco mais. Mas outra coisa é as novas amizades. As novas amizades. Essas amizades nos unem, né? Unem muito. Muita gente ali aproveitou aquele momento para pegar o contatinho, para seguir no Instagram, e depois que a menina ou o menino posta algo lá no story, ele vai lá e manda um palminha, manda lá um coração, né? Tudo para chamar a atenção. E só os meninos que fazem isso, as meninas não fazem isso, né? Só os meninos que fazem isso. Mas ali começou então a puxar o papo, a conversar. Mas e o tema do acampamento, Arthur? Qual era? Be light. Seja luz. Então, para que você haja na luz, nós precisamos viver na luz. E uma outra coisa interessante que eu parei para analisar é que a Bíblia vai falar que não existe uma comunhão entre luz e trevas, mas existe comunhão entre luzes diferentes. E nós somos luzes diferentes. Cada um tem um jeito, cada um tem uma característica. E o Light Camp veio para falar muito disso. Só que hoje, eu não queria falar somente para os que estavam no acampamento, a vida pós-acampamento. Porque com certeza depois do acampamento você voltou para a sua rotina. A rotina de trabalho, a rotina de estudo, a rotina dos seus problemas.
As pessoas ficam, nossa, agora eu vou voltar para o meu mundo e o meu mundo é cheio de problema. Agora eu vou voltar para as minhas crises, eu vou voltar para as minhas dúvidas, eu vou voltar para as minhas dificuldades, eu vou voltar para a minha rotina cansativa de trabalho, aquela coisa de bater meta, aquela coisa de organizar a minha equipe. Eu vou voltar para a minha casa e agora eu vou ter que lavar as minhas roupas que estão totalmente sujas. Eu vou ter que organizar a minha casa. O Pedrão vai ter que arrumar o quarto. Quem viu, né, os stories lá, o Pedrão é bem organizado. Sabe, então, a gente sempre tem que voltar à rotina. Mas aqueles também que viveram e não foram para o acampamento, também têm as suas lutas. O período de carnaval é um período de férias, para alguns, né? Muitos trabalham, mas outros aproveitam para descansar. Mas quando acaba esse período, o que volta? A rotina. O que volta? O estudo. O que volta? O trabalho. E o que volta? Os problemas. Então, todos nós estamos numa mesma situação. E o que eu quero conversar com você é que aquilo que você viveu no acampamento, ou viveu fora do acampamento, e eu quero dizer para você algo que é importante para a sua vida. Pode mudar a sua vida, seja daqueles que foram e seja daqueles que ficaram. Isso é muito importante para nós jovens. E uma das coisas que eu estava assistindo um filme, o Creed 2, e uma das coisas que o Rocky Balboa disse, que eu achei muito interessante, foi: para que serve uma luz se ela não está acesa? Para que serve essa luz se ela não está acesa? Sabe, se a luz ela está apagada, ela está perdendo a sua função. Se a luz ela não está vivendo para ser útil, então ela é inútil. Se ela não está iluminando, para que então ela serve? Ela perdeu o propósito para qual foi criada. Então ela está agindo de uma forma insensata. Sabe, nós fomos chamados para ser o quê? Luz. E se nós não vivemos e não cumprimos essa missão, a Bíblia vai nos chamar de insensatos. De insensatos. De pessoas tolas. De pessoas não prudentes. E o que eu quero falar para você hoje, que foi para o acampamento? Você saiu do acampamento, então não seja um insensato. Para aqueles que não foram para o acampamento, eu digo, você continua a sua vida, e continue a sua vida não sendo um insensato, um perdido. Por quê, Arthur? No Sermão do Monte, e é o principal sermão de Jesus, é onde Jesus ele olha para uma multidão grande, ele sobe ao monte, ele senta naquele monte, e ali ele começa a ensinar para aquele povo. Ele começa a falar várias coisas para aquele povo. Só que é interessante que o Sermão do Monte, ele é o resumo dos ensinos bíblicos. Ele é um manual básico, inicial, para todo aquele que crê em Jesus. Se você ler o Sermão do Monte, você vai ver tantas coisas maravilhosas lá. Porque ele vai tratar de assuntos como: qual é a característica de alguém que segue a Jesus? Ele vai falar de como deve ser a vida de alguém que segue a Jesus. Ele vai falar da conduta de quem serve a Jesus. Ele vai falar dos hábitos mentais de quem serve a Jesus. Ele vai falar também dos sentimentos que rodeiam e que pairam o coração daqueles que seguem a Jesus. E ele vai falar também como aqueles que seguem a Jesus devem reconhecer o seu pecado. É incrível esse sermão. Tem muita preciosidade, tem muito conteúdo. É algo incrível para a nossa vida. Só que a gente deixa passar. A gente não dá tanto atenção para isso. E esse é o principal sermão de Jesus. E ele vai falar de muitos assuntos. Diversos assuntos. Lá nós vamos encontrar sobre as bem-aventuranças. Nós vamos ver Jesus falando sobre contribuição. Nós vamos ver Jesus falando sobre como ajudar os necessitados. Nós vamos ver Jesus falando sobre julgamentos. Como nós devemos então nos portar, não julgando ao outro. Nós vamos ver lá modelo de oração. Jesus falando da oração do Pai Nosso e também falando que nós devemos permanecer orando de forma perseverante. Uma oração perseverante, uma oração que não para. Outra coisa que nós vamos ver é sobre perdão. Outra coisa que Jesus vai nos ensinar ali no Sermão do Monte é sobre preocupações e ansiedades. As ansiedades da nossa vida e do nosso coração. Outra coisa que Jesus vai ensinar ali é sobre imoralidade sexual. Ele vai falar também sobre casamento, sobre divórcio. Ele vai falar sobre ira, sobre vingança. E também vai falar sobre como amar os nossos inimigos. Uau, que lista. É muita coisa. É muito conteúdo. Só que é interessante que Jesus, ele fecha o seu sermão do monte com uma
parábola. Ele fecha o sermão do capítulo 5 ao capítulo 7, e no capítulo 7 ele fecha com uma parábola. E o que é uma parábola, Arthur? Uma parábola é uma narrativa que quer transmitir uma verdade, que quer transmitir uma mensagem. Ou seja, é uma história contada para explicar uma verdade, dar uma lição de moral. Porque esse é um meio pedagógico muito fácil das pessoas entenderem. E só que Jesus ele termina ali aquele sermão dizendo o seguinte: olha, não adianta vocês ouvirem tudo isso que eu acabei de dizer e não praticar. Não adianta vocês ouvirem tudo isso e depois que eu alimentar vocês, dizer para vocês, ou dar a bênção apostólica, né? Ou fazer a oração final, vocês irem embora, vocês não praticarem. Vocês são como insensatos. E a insensatez vai levar você à destruição. E não é só Jesus que fala isso. Você vai ver Paulo em Filipenses dizendo: tudo aquilo que vocês viram em mim, aprenderam de mim, isso agora praticai. Você vai ver também Tiago dizendo: não sejam somente ouvintes, mas sejam praticantes. Então a Bíblia ela vai falar muito disso, desse passo de ação que nós devemos dar. Não somente o ouvir, não somente o ficar sentado e interessado com aquilo que está sendo falado, mas sendo desafiado a uma mudança. E aí então Jesus usa a parábola. E é interessante que no capítulo 7, nós vamos ver Jesus ensinando de forma didática algumas coisas. A primeira coisa, ele vai falar sobre os dois caminhos. Existem então dois caminhos, um que tem uma porta estreita e o caminho é estreito, e que conduz à vida. Nós vemos ele falando também de um outro caminho, de uma porta larga, de um caminho largo, que conduz à perdição, que você vai se perder. Daqui a pouco nós vemos Jesus falando sobre as duas árvores. Conhecereis pelo fruto. Então vai ter a árvore ruim e a árvore boa. E você conhece pela prática, pelas atitudes da pessoa. E daqui a pouco você vê Jesus de novo dizendo sobre duas profissões de fé, aonde ele vai dizer que há uma fé falsa, há uma fé dissimulada, apenas dita por palavras, mas também há uma fé convicta, que é mostrada através das atitudes. E aí então ele fecha esse capítulo falando sobre os dois construtores. Dois construtores. E quem são esses dois construtores, Arthur? Jesus usa essa parábola para ensinar de forma didática aquelas pessoas que viviam na Palestina, porque o contexto ali era na Palestina. Então havia dois homens que decidiram então construir a sua casa, e um homem foi construir sobre uma rocha, e o outro homem foi construir sobre um monte de areia. Eles construíram a sua casa e permaneceram felizes. Mas daqui a pouco nós vamos ver algumas coisas acontecendo na vida desses homens. Só que é interessante que Jesus ele é muito inteligente, ele é muito didático. Porque quando ele pega esse exemplo, ele está mostrando para toda aquela multidão que morava na Palestina: olha, vamos olhar para o contexto. Aonde vocês estão morando, a terra onde vocês moram, ela é muito árida. E há um período, né, da época que vocês aqui, do habitat de vocês, desse lugar que vocês moram, que as chuvas vão ser muito fortes. E essas chuvas elas vão ser tão fortes que elas vão causar enchentes, vão formar enxurradas, vão empurrar rios, e então o resultado vai ser os desabamentos. Sabe, então Jesus estava falando para aquele povo: olha, eu estou olhando o contexto de vocês e vou mostrar algo para vocês. Feliz é o homem e honrado é o homem que constrói a sua casa em um lugar de segurança. Um lugar onde, quando vir as chuvas, quando acontecer tudo isso, ele vai permanecer firme. Ele não vai desamparar, ele não vai se perder. Então ele estava dizendo assim: olha, na Palestina, se você quer estar bem, então construa a sua casa no lugar seguro. Se você escolheu criar ela num solo instável, meu querido, saiba que você vai se perder. É um caminho para destruição. É como você então ser um insensato. E a parábola que eu estou falando dos dois construtores é justamente a do prudente e do insensato. Jesus vai comparar o prudente e vai comparar o insensato. Só que o que eu quero falar para você hoje? Eu quero responder essa pergunta para você hoje. Como a gente então é um insensato? Eu não quero atentar a história do prudente. Eu quero atentar a história do insensato. Quero chamar a sua atenção a isso. Pois a insensatez é algo que está no nosso coração todos os dias. Todos os dias nós temos atitude de insensato. Todos os dias nós agimos por impulso.
E aí o texto de Mateus 7:26 vai dizer: mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. O texto começa dizendo: mas aquele que ouviu as minhas palavras. Jesus estava falando por uma multidão que decidiu ouvir ele voluntariamente. Assim como você está aqui me ouvindo, você veio voluntariamente. Você decidiu me ouvir. As pessoas então ali estavam ouvindo a Jesus. Muitos seguindo a Jesus. Possivelmente muitos acreditavam em Jesus. Possivelmente muitos estavam ali somente por aquilo que por aquilo que Jesus poderia dar. Por aquilo que Jesus poderia conceder. Então, todos ali estavam ouvindo a mensagem. Todos ali estavam dando atenção aos seus ensinos. Todos ali até estavam se agradando daquilo que Jesus estava falando. Estavam concordando com a cabeça, gesticulando, comentando um com o outro. Sabe, muitos daqueles eram pessoas que vivem em ambiente de igreja, se a gente for fazer uma comparação. Somos nós. Estamos na igreja e ouvindo o sermão, nós estamos no culto ouvindo o sermão, nós estamos no acampamento ouvindo tanto sermão, nós estamos no PG ouvindo da palavra de Deus. E até quando nós não estamos em comunidade, individualmente nós também estamos ouvindo da palavra de Deus. Por exemplo, se você tem o seu celular, um smartphone ou um computador, você tem acesso à palavra de Deus por meio de vídeo, podcast, série. Nós somos, então, chamados a ser voluntários aqui na rede, chamados a ser voluntários em vários outros lugares. E nós ouvimos a palavra de Deus. Nós temos o nosso devocional individual, aquela coisa, meu tempo com Deus. Nós estamos em contato direto com Deus. E de alguma forma, você está ouvindo sobre a palavra de Deus. Não tem como fugir. Nós todos estamos diante da palavra de Deus. Só que o texto continua dizendo que a gente ouve e não pratica. E o que é esse ato do não praticar? É de não dar atenção. Sabe, o ato de não praticar é de se negar. O ato de não praticar é de se deixar levar. É de não resistir ao pecado. É de não fugir do pecado. Se a gente se deixa levar por qualquer coisa que vai contra a vontade de Deus, a gente já está se enganando. Quando nós não praticamos e não resistimos ao pecado, o que vai acontecer com a nossa vida é frustração, é derrota. Porque o pecado ele vem querendo nos destruir, querendo nos consumir. Então se você se deixa levar por qualquer coisa, você está indo e não praticando a palavra de Deus, pois a palavra de Deus, a prática da palavra de Deus te protege. E a gente vive nesse dilema. Sabe, outra coisa que o texto vai continuar dizendo é que nós somos como insensatos. Sabe, é um tolo, alguém que se deixa levar pelo desejo momentâneo, alguém que é seduzido pelo momento, alguém que é levado por sua própria cobiça. Sabe, a gente está diante do pecado, a gente está diante da situação, mas a gente escolhe abraçar a situação. A gente escolhe abraçar o pecado. A gente se deita com o pecado, a gente vicia no pecado. A gente, então, depende do pecado. E aí, por conta do pecado, ele endurecer o nosso coração, a gente começa a ocultar o pecado, mentindo, induzindo outros e enganando outros. E aí a Bíblia vai dizer que essa atitude, ela é semelhante à de um incrédulo, de alguém que não crê em Deus. Você vê como que isso é sério? Você vê como isso é sério? Sabe, então, você é comparado como alguém que não crê em Deus. Você ouve, concorda, assimila, adquire o conhecimento, porque nós somos seres que buscamos muito conhecimento, mas nós somos comparados a alguém que não crê em Deus, quando nós não colocamos em prática tudo aquilo que Ele nos desafia. Sabe, então, alguns até vão dizer: Arthur, mas eu tenho bons sentimentos. Arthur, eu tenho boas convicções. Arthur, eu tenho desejos de natureza espiritual, um arrepio. Arthur, eu choro na presença de Deus. Eu me emociono no culto. Arthur, eu me vejo em muitos momentos sendo usado por Deus, como um voluntário. Eu estou no PG, Arthur. E aí a pessoa acredita que está tudo bem com a sua vida. E ela confia nisso. Ela vive pautada nisso.
Ela nunca rompe com o pecado. Ela sempre se deita com o pecado, não deixa de lado a vida mundana e continua nisso. Ela não se apropria da verdade de Cristo. Na verdade, ela não toma a cruz todos os dias e segue Jesus. Ela ouve a verdade, mas nada além disso. Ela só apenas ouve. E nós podemos viver dessa forma. Totalmente dessa forma. A gente pode ter anos de igreja. Anos de igreja. A gente pode ter nascido num lar cristão. A gente pode ter se convertido há pouco tempo. E se você é convertido há pouco tempo, eu vou dizer que essa é uma realidade que você pode acontecer na sua vida daqui a pouco. Isso acontece com a gente. A gente é treinado para estar na igreja, mas não é treinado para estar em Cristo. A gente é treinado para estar aqui, para fazer as coisas daqui. Mas a gente não é desafiado a mudar as nossas atitudes, a nossa vida. E a gente vive então escravo da religiosidade. A gente vive escravo dessa forma. Sabe, então a gente se torna cego espiritualmente. A gente não sente mais as coisas de Deus. A gente então se torna insensível a Deus. E parece que o mundo está desabando. Mas é nós que estamos cavando o nosso próprio buraco. E o texto vai continuar dizendo que essa pessoa, o insensato, ele construiu a sua casa sobre a areia. E o que é essa areia, Arthur? A base que nós construímos a nossa casa, muitas vezes são emoções. As emoções que sentimos, o nosso coração enganoso. Outra coisa que pode ser base e fundamento para essa sua casa, feita na areia, é o relativismo. Sabe, a verdade é relativa, Arthur. A verdade que me convém é por essa que eu vou viver, é por essa que eu vou morrer. Outra coisa que acontece é, Arthur, eu tenho força, eu consigo sozinho. Eu sou autossuficiente, Arthur. Eu acredito na minha força, eu tenho força para suportar tudo isso. Eu acredito em mim. Sabe, aí fica naquela, Arthur, eu estou vivendo o meu melhor momento da minha vida. Só que se deixa levar por amizades erradas. Se deixa levar até por ídolos. Os ídolos tomam e são bases para essa casa que vai ser destruída. E os ídolos podem ser posses, pode ser aparência, poder aquisitivo, pode ser tantas coisas. Pode ser tantas coisas. E aí então você construiu a sua casa em um solo instável, que vai destruir, que não é confortável, que não é confiável. Porque a gente decide então viver no quê? Na libertinagem. E o que é isso? É usar a graça de Deus como pretexto para eu pecar. Arthur, eu vou fazer, mas eu sei que depois Deus vai me perdoar. Eu vou fazer, Arthur, eu vou me jogar, eu vou viver para o mundão, mas depois Deus me perdoa. Sabe, a graça não é lixo. A graça não é um objeto. O amor de Deus não é um objeto. E a gente vive nisso. A gente vive assim, como um insensato. E o texto continua dizendo, e caiu a chuva. A chuva, ela causa desastre. A chuva, ela amolece o solo. A chuva, ela causa desabamento. Ela deixa pessoas soterradas, presas. Ela causa morte. Você vê a chuva hoje no Brasil, causando várias mortes. Sabe, ela tem esse poder destrutivo. E a chuva, quando ela vem de forma tão grossa, forte, ela então começa a fazer com que os rios transbordem. O rio então começa a transbordar, o rio começa a aparecer, e é assim o pecado. O pecado começa a aparecer, o pecado fica evidente, o pecado tem uma força de desestabilizar o solo. E aí então o pecado vem, e aí então vem o vento. E esse vento dá com tudo nas nossas casas, dá com tudo no nosso firmamento, dá com tudo no nosso solo. E o vento vem forte. Porque o vento, ele arrasta a nuvem, o vento, ele move os rios, e é muito semelhante à nossa natureza pecaminosa, que quando nós desejamos algo, ela vem arrastando tudo. A gente é levado por tudo. Com certeza você já ouviu aquela história dos 3 porquinhos. Os 3 porquinhos construíram a sua casa, cada um do seu jeito. Cada um do seu jeito, porque cada um acreditava naquela verdade. E aí então veio o lobo mau. E assoprou sobre aquela casa, e a casa deles foi destruída.
Sabe, e é basicamente isso que acontece na nossa vida. Quando a gente quer criar a nossa casa em cima das nossas emoções, da nossa própria força, da nossa própria verdade, dos nossos próprios ídolos, elas vão ser destruídas. Elas vão cair. Porque é assim o texto vai dizer. E é assim que Jesus está dizendo. Você vai cair. Você vai acabar tropeçando. Você vai deslizar. Você vai estar em uma posição onde o pecado vai te empurrar. E aí então você vai estar perdido. Você vai estar desesperado. Você não vai acreditar mais que há esperança. Você vai acreditar somente que há um fim. E não tem mais nada que possa te salvar ou que possa transformar a sua vida. E aí então é nessa hora que a nossa fé, ela é testada. É nessa hora que a nossa fé é abalada. Porque a nossa fé não está firmada no Deus verdadeiro. A nossa fé está firmada em nós. Em nós mesmos. Sabe, então nós somos como um barco naufragado sobre um banco de areia. Não tem para onde ir. Está fora do seu habitat. Sabe, a gente é como uma fonte seca no verão, causando só sede. Essa é a nossa realidade. E o interessante é que o texto ao qual Jesus vai dizer, ele vai dizer que grande foi a sua queda. Grande foi a sua queda. Por quê, Arthur? Porque o pecado nos faz cair. Eu sempre falo aqui que lugares, pessoas e situações unidas à nossa natureza pecaminosa vão nos fazer cair. Sempre vão nos fazer cair. E Arthur, por que a gente cai tanto? Porque nós construímos a nossa casa sobre o nosso próprio eu. Sobre o nosso próprio eu. Sobre nós. E o que é pecado, Arthur? Pecado é errar o alvo como criatura. É errar o alvo como criatura. E também, pecado é assumir que nós queremos tomar o papel do Criador. Porque a gente quer ser dono da nossa vida. Porque a gente sabe quais são as nossas escolhas, as melhores escolhas. E aí então a gente começa a cair em várias mentiras. A gente cai nas mentiras que nós vamos conseguir vencer os pecados sexuais. A gente cai na mentira que a gente vai conseguir sozinho vencer a pornografia. A gente cai na mentira que nós vamos vencer o sexo sem compromisso. Porque a gente acredita que, o pastor não vai saber, o meu amigo não vai saber, o meu líder não vai saber, mas Deus vai saber. A gente acha e cai na mentira do sexo antes do casamento. A gente vai e cai na mentira no sexo fora do casamento. A gente cai na mentira que a gente consegue lidar com os pecados ocultos, com o orgulho, com a ansiedade, com a mentira, com a ira, com a falta de perdão, com os problemas do passado. E a gente vive então uma falsa piedade, onde a gente conhece muito sobre Jesus, tem tempo de igreja, mas não pratica. E aí então vem os pecados visíveis, os vícios, as bebidas, as drogas, a enganação, o roubo, o abuso físico e psicológico. E nós vamos agindo então como insensatos. Insensatos aonde, Arthur? Insensatos nos nossos relacionamentos. Insensatos principalmente nos nossos relacionamentos. Ser insensato é você ouvir o conselho de amigos e amigas, dizendo assim, olha vai, conhece esse cara. Mas esse cara não ama a Cristo. Esse cara não serve a Cristo. Esse cara não se relaciona com Deus. E aí você vai lá, conhece o cara. Você vê que ele é uma pessoa legal, mas ele não é cristão. Mas ele tem uma boa aparência. Ele sabe falar muito bem. Ou ela tem uma boa aparência. Ela sabe falar muito bem. Eu vejo potencial nela, no que posso ter. Sabe, e aí há uma realidade que nós somos facilmente seduzidos. Nós somos facilmente seduzidos. A palavra de Deus diz que os nossos olhos são a porta do nosso coração. Então quando a gente bate o olho e a gente deseja algo, diretamente ele vai para o nosso coração provocando desejo. E nós somos facilmente seduzidos.
E quando nós estamos seduzidos, nós então endurecemos o nosso coração e nos entregamos ao pecado. Meninas, não sejam seduzidas por lábias de homens que somente desejam o corpo de vocês. Meninas, não sejam seduzidas por lábias de homens que só desejam o corpo de vocês. Sabe? Por quê? Porque quando você e o seu coração é seduzido, a tendência do que vai acontecer em você é você perder totalmente a lógica. Você fica louca. Você deseja. Você vai. E fazendo isso, eu digo algo para você. O insensato, ele sabe muito bem fazer isso. Aquele que não crê em Deus. Ele sabe muito bem seduzir você. E seduzindo você rapidamente, você se envolve num laço emocional. Sem antes conhecer o caráter dessa pessoa. Sem antes saber se realmente ele ama a Deus. E você se envolve. E você se envolvendo com essa pessoa, você então agora começa a viver no mesmo padrão de vida dessa pessoa. E o padrão de vida dessa pessoa que não ama a Deus é promíscuo, é pecaminoso. E quando você vê, você já está amarrado nesse pecado. Sabe? Esse cara pode estar na igreja. Esse cara pode estar aqui. Esse cara pode disfarçar muito bem um discurso dentro de um pequeno grupo. Esse cara pode disfarçar muito bem uma história aonde ele vai dizer, não, eu quero conhecer uma pessoa da igreja, porque as meninas da igreja, elas são as corretas. Não acredita nesse tipo de papinho. Não acredita. Provérbios 13, 20 vai dizer que o companheiro do insensato, o companheiro daquele que não ama a Deus, sofrerá danos. Sabe, é o próprio Salomão que se envolveu com tantas pessoas dizendo, olha, se você se envolver com alguém que não ama a Deus, com certeza você vai sofrer dano na sua vida. Então não se envolva. Nós somos insensatos quando nós mergulhamos a nossa vida na sexualidade. Nós somos insensatos quando mergulhamos a nossa mente, o nosso corpo na pornografia, na masturbação e em tantas outras coisas que estão ligadas a isso. E a nossa mente fica tão poluída que prejudica daqui a pouco o nosso casamento futuro. Nós vamos olhar as nossas esposas não mais como um objeto divino, como algo de cuidado, mas nós vamos olhar como um objeto de prazer, que eu vou ter a hora que eu quero, que eu vou fazer o que eu quero. Não, elas são dádivas de Deus para a sua vida. A Bíblia mesmo vai dizer, Provérbios vai dizer, que bem-aventurado é um homem que tem uma esposa, que é auxiliadora. Então é a sua responsabilidade cuidar. Sabe, outra coisa, a gente é insensato na nossa família. A gente causa guerra na nossa família por coisa pequena. A gente causa discussão, briga, conflito por questões bobas, por conta do nosso próprio ego. A gente sempre quer estar certo. E aí então começa aquela pressão. Se você está ficando mais velho, sua mãe, seu pai está começando a dizer, está na hora de você sair de casa. Está na hora de você casar. E a gente começa a discutir com o nosso pai e nossa mãe por causa disso. Sabe? A gente só fica gerando conflito. Conflito, conflito, conflito. E a nossa casa vira uma guerra. Por conta do egoísmo. Por conta de uma atitude insensata. Muitas vezes o seu pai está reclamando com você. Abaixa a cabeça. Só ouve. Escolha travar verdadeiras batalhas. Sabe, a gente quer travar todas as batalhas. E a gente age como insensato. Outra coisa que a gente age como insensato é no nosso trabalho. No nosso trabalho a gente age muito como insensato. Muito. Porque a gente não se dedica ao nosso trabalho como deveríamos. Mas no final do mês, a gente quer receber o salário para poder curtir, para poder sair, para poder bancar os nossos prazeres. E a gente se estressa, a gente fica com raiva, e a gente não valoriza aquilo que a gente tem. E a gente então começa a relaxar no trabalho.
empurrar com a barriga, fazer de qualquer jeito. Só que vem a consequência. Quando você estiver desempregado, você vai começar a ficar desesperado. E aí você vai ficar lamentando por aquele trabalho que você tinha e não deu valor. Quantas pessoas hoje estão vivendo, procurando emprego? E eu digo, porque meu pai está há 3 anos procurando emprego. Meu pai, há 3 anos procurando emprego. Passou por uma situação difícil. Tem currículo? Tem. Tem faculdade? Tem. Tem conhecimento? Tem. Mas fez escolhas erradas. Sabe, então a gente vê as consequências como elas são pesadas. Outra coisa que a gente age como insensato é com os nossos problemas emocionais. A gente acha que nós vamos encontrar a solução tirando a nossa vida. A gente acha que vai encontrar a solução tomando remédios. Não é assim que nós vamos encontrar a solução. Outra coisa que a gente age como insensato é nas nossas amizades. A Bíblia vai dizer que as más companhias corrompem os bons costumes. As más companhias corrompem os bons costumes. Um conselho, por mais que não seja a sua fraqueza, ele vai estar minando a sua mente. Ele vai minar a sua mente. Ele vai ficar ali, remoendo na sua mente. Você vai ouvindo, vai ouvindo. E aí aquilo vai entrando no seu coração, mudando então os seus valores no decorrer do tempo. E quando você se depara com uma situação tal, você acaba se entregando e sofre das consequências depois. E eu digo porque isso acontece muito com os pastores de hoje em dia, acontece comigo. Eu sou um ser humano pecador. Todos nós somos seres humanos pecadores. Eu não sou diferente de você. Eu tenho as minhas lutas. E no meu PG eu abria muitas das minhas lutas. Eu falava assim, olha, hoje eu posso dizer que eu tenho vencido esses pecados de sexualidade masculina. Mas eu sei que aquele que está de pé tem que tomar cuidado para não cair. E vocês não sabem o número de pessoas que eu atendo por semana dizendo que tem problemas com sexualidade, problemas com pornografia e masturbação. E aí, quando eu estou atendendo aquela pessoa, eu já sei que naquela semana e naquele mês eu vou ter que lutar contra a tentação. Eu não sou diferente de você. Sabe, então a gente ouve conselho, a gente dá conselho, mas a gente logo em seguida vai ter que aplicar esses conselhos na nossa vida. E isso vai minando a nossa vida. E se a gente não está baseado e firme na rocha, esquece, você vai acabar caindo. A gente então vai ser levado pelas consequências da insensatez. E aí nisso a gente acaba se tornando um escândalo. A gente acaba estando na boca de outras pessoas como um cara errado, como um exemplo errado a ser seguido. E aí a gente vive então uma miséria, porque a gente então quer solução para o nosso problema e a gente não encontra. Mas outra coisa que acontece muito, e que as pessoas falam muito, Arthur, as pessoas que estão lá no mundo, elas não vivem essas consequências. Eles não têm essas consequências a qual nós temos. Eles vivem uma vida como se não tivesse problema. Eles vivem de uma forma como se fosse muito leve. Deixa eu dizer algo para você. Eles estão vivendo isso e não sentem o peso da consequência, porque eles já estão abraçados com o diabo. Eles já estão entregues à desgraça. E quando você vive a graça, quando você sabe quem é Deus, e que a sua atitude foi uma afronta contra Deus, aí então você sente o peso da consequência. Eles já estão entregues. Eles já estão entregues a essa cultura. Sabe, então o diabo, ele vem sempre para tentar te derrubar. Ele sempre vai tentar te derrubar. Ele sempre vai tentar tirar você do alvo. Essa é a missão dele. Por isso que a gente não pode brincar com a santidade. Recentemente eu estava conversando com um jovem, e a gente olhou aquele texto de Pedro, ou de Corinto, que vai falar que o diabo é como um leão, que está ao nosso derredor, procurando a quem tragar, quem possa tragar. Esse jovem falou uma ilustração muito bacana. Ele falou assim que o leão, quando ele sai para caçar, ele procura 3 tipos de pessoas. A primeira, o filhote. A segunda, o doente. A terceira, aquele que está longe do bando. Porque é fácil tragar. Quem que é a criança dentro da igreja, Arthur?
Aquele que acabou de se converter. Quem que é o ferido na igreja, Arthur? É aquele que tem algum pecado que não está sendo tratado, que está ferido, que está machucado. E quem que é aquele que está longe do bando? É aquele que está longe da comunidade. É aquele que está longe dos seus irmãos. Por isso que é fácil ser levado pelo diabo. Compreende? A gente está numa luta diária. A gente vive flertando com o pecado. E é interessante o que Charles Spurgeon vai dizer. Ele diz o seguinte: se Cristo morreu por mim, eu não posso brincar com o mal, o pecado, que matou o meu melhor amigo. Se Cristo morreu por mim, eu não posso brincar com o mal que matou o meu melhor amigo. E esse melhor amigo, a Bíblia vai dizer que é o meu pai. A Bíblia vai dizer que ele é o meu pai. O meu pai. Você vê o quanto é pesado isso? Então por isso que nós não devemos agir como insensatos. Como um bombeiro que vai para o meio de um fogo sem proteção. Como um policial que vai para o meio de um tiroteio sem colete. Nós não podemos ser como uma criança que é enganada por um adulto, por um doce colorido. Porque assim é o pecado. Ele nos engana. Ele faz com que a gente fuja da presença de Deus. E a gente então quer buscar esse doce constantemente. A gente quer buscar esse doce porque a gente não se sacia, a gente não se arrepende mais, a gente não muda mais de direção, a gente chora agora de remorso, somente de remorso, mas depois a gente busca esse doce de novo, a gente vai atrás desse doce de novo, e a gente vai sofrer das consequências de tanto absorver esse doce no nosso organismo, na nossa vida. Então, para responder você, como ser um insensato, é você ouvir e não obedecer à orientação de Deus. Como ser um insensato? É não buscar os conselhos bíblicos. Pessoas que vão te orientar pela palavra, não pelo achismo. Não é o vai lá que não dá nada. É o que Deus diz e pronto, acabou. Outra coisa, quer ser como um insensato? Seja autossuficiente. Acredite que você tem força para resolver tudo sozinho. Quer ser como um insensato? Se joga nos prazeres do momento. Se deixa levar pelo pecado. Se diverte com ele. Vai lá. Assim você será como um insensato. Charles Spurgeon não, está errado a referência. C.S. Lewis, ele vai dizer o seguinte: Deus não quer um coração dividido. Deus não quer um coração dividido. Ele quer tudo ou nada. Tudo ou nada. Só que a gente olha para tudo isso e fala assim: Arthur, eu sou muito insensato. Eu sou muito insensato. Arthur, eu estou à beira de um precipício. Arthur, eu estou a ponto de morrer. A minha vida está falida. Eu não enxergo esperança. Mas o nosso próprio Deus vai dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E aí então, por essa graça ter sido derramada, nós podemos construir a nossa casa sobre a rocha. E quem é essa rocha, Arthur? Porque ninguém pode colocar outro alicerce além daquele que já está posto, que é Cristo Jesus. Jesus é a nossa rocha. Jesus é a nossa rocha. E como é então um homem prudente, Arthur? Um homem prudente é um homem inteligente. Um homem prudente é um homem sábio. Um homem prudente é um homem atento aos desejos enganosos do coração. A palavra de Deus vai dizer que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E a busca pelo conhecimento e a busca pela verdade vai fazer com que você se torne sábio para discernir e fugir do pecado sempre que for necessário. E aí então você constrói a sua casa. Só que para construir a sua casa, você precisa colocar a mão na massa. E isso é o seu relacionamento com Deus. Sabe, o nosso Deus, ele é excelente em reconstruir.
O nosso Deus é excelente em recomeçar. Sabe por quê? Ele recomeçou e reconstruiu a história de Adão e Eva, lá em Gênesis, quando eles pecaram, e tudo parecia perdido. Ele foi lá e deu uma nova oportunidade. Ele reconstruiu a história de Davi, pecador, mentiroso, assassino, adúltero, e tantas outras qualidades negativas. Só que ele foi lá e reconstruiu a vida de Davi. Outra coisa, o povo de Israel murmurou, pagou o preço do pecado, da murmuração, mas Deus foi piedoso e foi lá e reconstruiu os muros, reconstruiu a proteção, reconstruiu o amor que Ele tinha por eles. Outra coisa que você vai ver é Jesus mostrando para a mulher samaritana o que é graça, aonde todo mundo ali apontava o dedo para ela como uma adúltera, como uma mulher promíscua, uma mulher perdida. Ela buscando água, Ele vai e fala assim, eu sou a água que você precisa. Outra coisa que nós vemos Jesus reconstruir e construir é a vida da mulher adúltera. Quando todos chegaram ali para apedrejar aquela mulher, Ele chega e fala assim, aquele que não tem pecado algum, atire a primeira pedra. Todos aqueles homens saíram de lá, porque Deus é excelente em reconstruir. Deus ele é excelente em reconstruir. E nós vemos a história de Pedro, quando Pedro nega Jesus 3 vezes. Jesus vai lá em Pedro e restaura o coração de Pedro, dá nova uma esperança a Pedro. Deus é excelente em reconstruir, porque Ele reconstruiu a história de Paulo, alguém que perseguia a igreja, alguém que matou cristãos, mas Ele foi lá e transformou a realidade daquele homem, e aquele homem se transformou em um dos maiores bandeirantes do Evangelho. Só que Deus é excelente em reconstruir a sua história, a sua vida. Então quando eu estou aqui falando, estou dizendo para você, olha, deixe de ser um insensato, e comece a ser um homem prudente, comece a ser uma mulher prudente. Esses dias eu fui para a academia, e foi interessante. Eu estava saindo da academia, e aí eu vi um homem e uma mulher, fazendo o supino lá, o exercício do supino, na barra. A barra já é pesada. E aí ele é um homem alto, a mulher é uma mulher mais baixa, ele colocou na barra 2 quilos em cada lado. A mulher colocou 5 em cada lado. E aí ela fazendo tranquilamente. Ele começou a fazer com tanta dificuldade. O braço esquerdo dele era mais forte que o direito. Ele começou a ir fazendo careta. Sabe? E era difícil para ele. Era muito difícil. Ele estava todo torto lá e tal. Eu até tive compaixão dele, quase fui lá ajudar. Mas eu fiquei olhando aquilo lá e ele se esforçando. E na hora me deu uma ideia, eu falei assim, cara, é incrível como esse homem está se posicionando e reconhecendo a fraqueza dele. Reconhecendo a fraqueza dele em um lugar onde ele pode ser treinado e ter força. Dá para você entender isso? Quando a gente reconhece a nossa fraqueza, a nossa limitação, nós temos um Deus que é excelente, que Ele vai nos dar força, se nós formos buscar Ele. E é interessante que daqui a pouco veio o orientador, e o orientador começou a ajudar ele no exercício. Sabe, a gente precisa buscar o lugar onde a gente precisa de encontrar força, que é Deus. E mesmo a gente buscando sozinho, Ele vai nos mandar pessoas para nos ajudar a caminhar, a viver. Então por isso que Ele é excelente em recomeçar, por isso que Ele é excelente em reconstruir. Então deixe de viver a sua vida como um insensato e comece a agir como um homem prudente, como uma mulher prudente, que ouve a palavra de Deus e pratica a palavra de Deus, custe o que custar. Então, para refletir e praticar, primeira coisa que eu quero dizer para você, ouvir não tem valor algum se não resultar em ação. Adorar a Deus apenas com os nossos lábios, mas com o coração longe dEle, eu digo para você, você vai cair. Você não vai durar muito tempo. Porque vão vir as provações. Vão vir provações sexuais. Vão vir crises no relacionamento. Vão vir vícios. Vão vir ídolos. E você vai ser seduzido. Nós seremos seduzidos. E cairemos. Se não nos arrependermos imediatamente. Então, vamos passar por situações
a qual nós vamos ser testados para ver em que firmamento, em que lugar nós estamos construindo a nossa rocha, a nossa casa. Então, para ter uma fé inabalável, é preciso ser obediente a Deus. Para ter uma fé inabalável, é preciso ser obediente a Deus. Para ser filho de Deus, é preciso lutar contra o pecado. Para ser filho de Deus, é preciso lutar contra o pecado. E se você não faz nenhuma dessas coisas, eu sinto muito em dizer, mas você não tem uma fé inabalável e você não é filho de Deus. Eu sinto muito em dizer. Porque a característica do cristão é essa luta contra o pecado. E nós agiremos como insensatos se tudo aquilo que nós estamos ouvindo no acampamento, ou tudo aquilo que nós estamos ouvindo no nosso dia a dia, seja num podcast, seja num vídeo, seja num áudio, seja em qualquer outro lugar, um devocional individual, se tudo aquilo que a gente está ouvindo, lendo, não for colocado na prática, eu sinto muito dizer, nós somos insensatos. Nós somos insensatos. Mas não é tarde para você começar a construir e reconstruir a sua vida com Jesus. Não é tarde. Não é tarde. Sabe, eu estava parando para pensar esses dias, a gente tem uma dificuldade muito grande quando a gente está em casa. A gente é muito vulnerável quando está sozinho. Muito vulnerável. Vulnerável porque os pensamentos começam a assolar nossa mente. Vulnerável porque os desejos começam a aflorar nossa mente. E eu digo para você, olha, se essas coisas começarem a acontecer, vai para uma academia. Joga todo o seu estresse e raiva lá. Arthur, eu não consigo academia. Vai passear no parque. Vai contemplar a natureza. Coloca uma música que essa música conecte você com Deus. Tenha um tempo de solitude. Saia com amigos que vão te ajudar. Amigos que não vão te levar para um lugar que vai te incentivar a pecar. Mas amigos que vão te edificar. E vai fazer você crescer. Sabe, Arthur, eu estou vivendo muita pressão no meu trabalho, na minha faculdade. Aproveita o dia de folga. Vai curtir, vai para um lugar diferente. Sai da sua zona de conforto. Tenha um tempo com Deus. Se as coisas não estão acontecendo para você, Arthur, eu não me casei ainda, eu não tenho casa própria, eu não tenho carro, eu não tenho meu carro, eu não tenho minha profissão ainda, que eu desejo. Saiba que Deus está no controle de tudo isso. E se você não tem ainda, é porque você não está preparado para ter. E você tem que caminhar então se preparando. Você precisa então ser prudente. E a última coisa que eu quero dizer para você. Ajude os que estão com a sua casa na areia. Ajude os que estão com a casa na areia. Não seja uma pessoa que tira o brilho de alguém. Não seja uma pessoa que tira o brilho de alguém. Seja uma pessoa que é essa luz de Cristo, que vai fazer com que essa pessoa seja iluminada por Ele e então restaurada por Ele. E aí então fica o desafio. Ouvir e praticar. Pois o ouvir sem praticar não tem valor nenhum. Se você ainda está nessa questão perdida, não sei como é que eu vou fazer, Arthur. Confie em Jesus, porque Ele pode reconstruir, Ele pode recomeçar. E Deus não se cansa dos nossos recomeços, se de fato forem recomeços. E se você está bem, se você está com a sua casa sobre a rocha, eu quero dizer para você, fique alerta. Fique muito alerta. Porque tem muita gente que fala que está bem com Deus, mas na realidade não está. E se você está bem com Deus, de verdade, lutando contra o pecado, eu convido você a ajudar aqueles que estão com dificuldade. Feche seus olhos. E pensa aí um pouco sobre a sua vida. Sabe, Deus ele não se cansa dos seus recomeços, se de fato forem recomeços. Se você está vivendo uma vida como um imprudente, como um insensato, está na hora de confessar o seu pecado, está na hora de recomeçar. E se você está vivendo como um prudente, tem buscado viver a palavra de Deus, lutado contra o pecado, peça para Ele continuar te dando força para viver. Porque eu digo para vocês que tem muito cristão que só é cristão da boca para fora.
mas o coração está bem longe de Deus. Deus, eu quero te louvar, Pai, e te pedir que o Senhor abençoe a vida dos meus irmãos, que eles sejam tocados, Deus, por Teu amor, sejam transformados por Tua boa graça, que eles entendam aquele amor que foi demonstrado na cruz, amor que não houve igual na face da terra ou em qualquer outro ambiente, Deus, que exista outra pessoa ou civilização. Nesse universo não há amor igual ao Teu. Deus, então eu te peço que os meus irmãos aqui, que a minha vida, que o meu coração compreenda essa verdade e que nós juntos venhamos a caminhar para viver intensamente ao Senhor, viver com o Senhor, pleno no Senhor, entendendo a satisfação que temos no Senhor e que encontramos no Senhor tudo o que precisamos. E que nós não venhamos, ó Deus, brincar com o pecado. E que assim como essa frase de Spurgeon, que trouxe um impacto gigantesco nas nossas vidas, crave em nosso coração, que nós não venhamos a brincar com o mal, Deus, que matou o nosso melhor amigo, que nós não venhamos a brincar, Deus, a flertar com o pecado, que matou o nosso Pai Celestial, nosso Pai Todo-Poderoso. Então te pedimos, ó Pai, transforma nossa realidade, transforma nossa mentalidade, para que a gente lute contra o pecado, a gente lute com todas as nossas forças, para que então o nosso legado sejam de pessoas, ó Deus, que construíram a nossa casa sobre a rocha, sobre quem Tu és e sobre tudo que fizesse por nós, seja a nossa esperança. É isso que eu peço a Ti, Deus, e desde já te agradeço, em nome de Jesus, amém.